Christian, Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Evangelho por Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, quem achou, diga: eu amo Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis assim tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Agora você vai voltar 7 livros, e vai até Naum, capítulo 1, versículo 3, volta 7 livros aí, você vai voltar um Mateus, vai voltar mais um Malaquias, aí volta outro Zacarias, aí volta outro Ageu, aí volta outro Sofonias, aí volta outro Abacuque, aí volta outro Naum. Pronto, GPS de Jesus para te ajudar a achar Naum, que é um livro atípico, né? Naum, capítulo 1, versículo 3, para a nossa edificação. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 3, quem já achou, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e O Senhor tem o seu caminho na tormenta e O Senhor tem o seu caminho na tormenta e O texto que está diante de nós, ou os textos que estão diante de nós nessa oportunidade, o primeiro deles, que está no Evangelho por Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35, tem como contexto um dia de muito ensinamento da parte de Jesus. Jesus se retirou da cidade para a praia, e a Bíblia diz que quando ele chegou na praia, era pela manhã, ele entrou em um dos barcos que estavam naquela praia, e de cima do barco ele começou a pregar o Evangelho, a anunciar o reino. O capítulo 4 de Marcos dá conta que Jesus pregou 4 parábolas nesse dia. A primeira parábola foi a parábola do semeador que saiu a semear e lançou as suas sementes. A segunda parábola é a parábola daquele que acendeu uma candeia, ou seja, uma lamparina, e colocou ela em um lugar de destaque, em um lugar de honra. A terceira parábola é a parábola da semente que cresce de forma repentina, que é lançada no chão e de repente cresce sem ninguém saber como se deu o crescimento. E a última parábola, que de acordo com Marcos, Jesus contou nesse dia, foi a parábola do grão de mostarda, comparando o reino de Deus a um grão de mostarda. Quando Jesus encerra os seus discursos, quando Jesus encerra as mensagens, ou a mensagem daquele dia, o texto diz que o dia já era tarde, já ia do entardecer para o anoitecer provavelmente, e Jesus dá uma ordem aos discípulos e diz: passemos para o outro lado. Os discípulos então entram no barco que Jesus estava, e vão cumprir essa ordem de Jesus, com Jesus no barco. Isso já ensina para a gente algo muito especial, é que nós não podemos cair no equívoco de cumprir uma ordem de Jesus, sem ter Jesus no barco. Jesus quer que nós cumpramos as ordens dele, mas com ele na nossa vida. É inútil nós tentarmos cumprir ordens de Jesus, sem ter Jesus no nosso barco, porque Deus não aprova o ativismo religioso. Deus não procura ativistas, Deus procura verdadeiros adoradores. Então nós não podemos jamais cair na armadilha de nos envolvermos mais com a obra de Deus do que com o Deus da obra. E a Bíblia diz que os discípulos vão com Jesus naquele barco, e imediatamente eles vão sendo seguidos por outros barquinhos, que vão acompanhando eles, e sem os discípulos perceberem, eles se tornam uma espécie de referência naquela travessia, porque eles têm Jesus no barco. E é isso que acontece sempre que a gente tem Jesus no nosso barco. Sempre que a gente tem Jesus no nosso barco, ainda que a gente não perceba, a gente se torna referência de Jesus na travessia dessa vida.
Os discípulos não perceberam talvez, mas outros barcos iam acompanhando eles. E talvez você não percebeu, mas com certeza você já presenciou esse tipo de cena, que é quando alguém vem para você e diz assim: você não pode falar isso porque você é crente. Ou quando você chega numa determinada roda e alguém diz assim: vamos mudar de assunto porque ele é da igreja, vamos mudar de assunto porque ele faz parte de uma igreja, porque ele é de Jesus, porque ele é crente. E eu não sei se você já teve esse tipo de apontamento, que às vezes soa para nós até um pouco desagradável, quando alguém aponta e diz assim: todo mundo pode falar isso, mas você não pode falar porque você é crente. Às vezes a gente não gosta muito, mas a verdade é que as pessoas estão vendo Jesus na nossa vida e Jesus no nosso barco. E eu já quero abrir um parêntese para profetizar algo na tua vida. As pessoas vão ver Jesus na tua vida e vão querer este Jesus na vida delas também. Eu profetizo que você vai ser uma referência na sua casa e a sua família vai querer Jesus. Você vai ser uma referência no trabalho, na sua empresa, as pessoas vão querer Jesus. Através de você, pessoas vão querer ter Jesus nos seus barcos e na sua vida. Então os discípulos vão atravessando e se tornam uma referência. Diz a Bíblia que conforme eles vão navegando, de repente se levanta uma grande tempestade. Um temporal de vento vem e ele se torna uma grande tempestade. A Bíblia dá conta de que os discípulos começam a ter muito medo, porque eles estão com Jesus, eles estão obedecendo a Jesus, e mesmo assim vão enfrentar uma tempestade. É interessante que a gente aprende aqui sobre qualquer tipo de tempestade, 4 lições. E para ficar bem didático, eu vou te falar 4 lições que começam com a letra I, acerca de toda tempestade. A primeira é que toda tempestade é inevitável. Não dá para evitar uma tempestade. Não dá para você viver a vida sem enfrentar tempestade. Tempestades são inevitáveis. A vida não é indolor. Você vai passar por momentos de sofrimento. Você vai passar por momentos de angústia. Você vai passar por momentos de dor. Você vai passar por momentos de sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você precisa entender isso. Tempestades são inevitáveis, e o conselho bíblico para você é o conselho que Paulo dá aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 12, quando ele diz: eu sei estar contente, sei ter em abundância e sei padecer necessidade, eu sei ter muito e sei ter também escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus, Ele te fortalece. A vida tem tempestades, é verdade, mas tem também o fortalecimento do Espírito de Deus para você enfrentar todas elas. A segunda coisa sobre tempestades que você precisa aprender com a palavra aí também, é que além de tempestades serem inevitáveis, tempestades são imprevisíveis. Não dá para prever com exatidão quando uma tempestade vai acontecer. Há um tempo atrás eu queria descansar por um final de semana, e eu falei com a minha esposa: vamos comprar um pacote aqui perto do Rio, que é uma viagem curta, para a região de Búzios, para passar o final de semana num resort ou num hotel, para poder descansar, desligar o telefone e poder se aproveitar, e eu aproveitar você e as crianças e o lugar. E ela falou: ok, vamos comprar. Aí compramos um pacote na região de Búzios, e eu falei para ela: só marca a data da chegada lá, se você ver o clima-tempo primeiro, e tiver a certeza de como vai estar a temperatura e o dia, o final de semana. E a minha esposa então viu no clima-tempo, tirou um print abençoado do clima-tempo, e falou: é o final de semana X, nesse final de semana vai estar sol, vai ser muito bom. Eu falei: maravilha, liga para o hotel e marca nesse final de semana, porque vai ser interessante, vai ser bom. E aí, irmãos, quando chegou no final de semana, eu saí da minha casa no Rio de Janeiro e fui até a cidade de Búzios. Quando eu cheguei em Búzios, para minha surpresa, estava ventando muito e chovendo. Irmão, me deu uma ira santa do clima-tempo, porque eu fiquei 1 dia e meio dentro do hotel, tudo bem, com o celular desligado, aproveitando minha mulher e as minhas filhas, mas não era o passeio ideal para a gente, porque tempestades, mesmo com o advento da tecnologia, são 100%, eles não são 100% assertivos. Tempestades são imprevisíveis, não dá para você prever. Quem que conseguiria prever no começo do ano que aconteceria o que aconteceu? Não dá para prever esse tipo de coisa. O que nos acalma é saber que, embora tempestades, na nossa ótica, sejam imprevisíveis, na ótica de Deus elas não são imprevisíveis. Deus já sabe de todas as coisas.
eu tenho mais uma boa notícia de Deus para você: essa tempestade não pegou o teu Deus de surpresa, Ele sabe de todas as coisas. Ela é imprevisível para você, mas Jesus já sabia acerca dela. A terceira coisa sobre toda tempestade que você precisa aprender também com a palavra aí, é que toda tempestade é incontrolável, ou seja, não dá para controlar. Não dá para dominar uma tempestade, não dá para controlar o vento, não dá para controlar a tempestade, a força dela. Agora, o que você precisa entender acerca disso é que, embora tempestades sejam incontroláveis na nossa visão e na nossa capacidade humana, a gente precisa entender que, embora em uma tempestade incontrolável, nós podemos nos controlar na tempestade. Não dá para controlar a tempestade, mas dá para se controlar na tempestade. E eu tenho uma palavra para você: se controle no meio do incontrolável, se controle no meio da tempestade. Não dá para você dominar o vento, não dá para você dominar a onda, mas dá para você dominar a sua natureza, dá para você dominar as suas palavras, dá para você não falar palavras inadequadas, dá para você não ferir quem está nesse barco junto com você. Que o Espírito Santo de Deus te dê graça esta noite, para você se controlar na tempestade. Tempestades são incontroláveis, e é a quarta lição acerca de toda tempestade, com a palavra aí que você precisa entender, é que toda tempestade é instrutiva. Ela ensina alguma coisa, ela mostra alguma coisa, ela revela alguma coisa. E o que é que essa tempestade de Marcos revelou para os discípulos, instruiu a eles? É que, a despeito de toda a capacidade que eles tinham, de domínio que eles tinham de circunstâncias em alto mar, eles eram a maioria ali pescadores, eles dominavam aquilo. E o texto paralelo de Marcos 4,35 é Lucas 8,22, e diz a Bíblia em Lucas 8,22, que quando eles entraram no barco, e Jesus tinha dito: vamos para o outro lado, os discípulos foram navegando. Pedro tomou o controle do timão, os outros discípulos foram tomando o controle das outras áreas estratégicas do barco, e Jesus percebeu que eles estavam dominando o barco, e se retirou no barco, e foi dormir. Preste atenção nisso, porque a tempestade vai instruir eles, que a despeito de eles terem capacidade, de eles terem conhecimento, de eles terem expertise na questão de travessia e de mar, não dá para confiar apenas na própria capacidade. A tempestade vai instruir que eles vão continuar, a despeito de toda a capacidade deles, dependendo de Jesus para a travessia. Aleluia. Eu sei que você é capaz, eu sei que você tem talento, eu sei que você é bom naquilo que você faz, mas eu preciso te dizer: não deixe jamais de depender de Jesus. Nós vivemos em tempos de coaching, e eu não tenho absolutamente nada contra, e a mensagem dos coaches é uma mensagem que eles vêm dizendo: você tem potencial, você vai chegar, você vai conseguir, você sabe, está em você o tesouro, está dentro de você, você tem que ter autoconfiança, você é poderoso, você vai chegar. É a mensagem dos coaches, preste atenção nisso, e eles instigam a autoconfiança, e eu creio que a autoconfiança é bom até um ponto. Quando a autoconfiança te rouba a dependência de Deus, ela começa a ser prejudicial. Por quê? Porque Jesus não faz milagre na vida de quem é autossuficiente. Jesus só faz milagre na vida de quem é dependente. Merecia um glória a Deus mais empolgado da tua parte, porque eu vim te dizer que a dependência é a chave que abre a porta da providência. Eu vou repetir: a dependência é a chave que abre a porta da providência. Se você depender de Jesus e não da tua capacidade, se prepare para receber provisão, receber milagre, receber bênção. Quando a gente olha para a Bíblia, os maiores milagres foram feitos em tempos de muita dependência, em tempos onde eles dependiam muito, em tempos onde houve uma grande dependência de Deus. Ou você não se recorda quando Gideão foi para uma batalha com 32 mil homens, e Deus falou: vocês estão autossuficientes nessa batalha, e vocês vão achar que a vitória que eu vou dar é por conta da capacidade e do número. Reduz o número. Gideão não entendeu nada, e de 32 mil caiu para 10 mil, e de 10 mil para 300. Era Deus querendo ensinar que no reino você não vence na tua capacidade, você vence na graça e com a graça dele. Aleluia. O tempo que o povo viveu os maiores milagres foi no deserto, e quando não tinha comida, Deus mandava todo dia o maná, Deus intercalava o maná com codornizes. Não
não tinha água, Deus fez uma cachoeira brotar de dentro da rocha, aleluia. No dia era muito quente, Deus mandava uma nuvem para refrescar, durante a noite aquela nuvem virava uma coluna de fogo para aquecer no frio do deserto. O tempo de dependência é tempo de milagre. Entrou alguém aqui que está dizendo: os meus negócios agora é só Deus, fugiu da minha capacidade, a minha vida financeira agora é só Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: a dependência demonstrada por você vai fazer com que o céu responda com milagre e provisão para a tua vida. Então tempestades são inevitáveis, tempestades são imprevisíveis, incontroláveis e instrutivas. Aí a Bíblia diz que os discípulos apertam Jesus, Jesus se levanta e diz ao mar: cala-te, vento, aquieta-te. Na mesma hora tudo se fez bonança. Imediatamente após isso acontecer, ele vira para os discípulos e diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Por que é que vocês não têm fé? E os discípulos tinham aqui alguns motivos também para ter fé, porque Jesus estava no barco. Se Jesus faz esse tipo de pergunta: por que é que vocês não têm fé? É porque eles tinham razões, eles tinham motivos para ter fé. E que motivos são esses? Primeiro, Jesus passou o dia pregando em Marcos 4, então eles tinham palavra injetada neles. Quantas mensagens no teu tempo de crente você já ouviu sobre crise, até chegar a esse momento? Pelo menos eu, que sou a terceira geração de assembleano na minha casa, ouvi 1 milhão de mensagens sobre crise, vencendo em meio à crise, superando a crise, Isaac prosperou na crise, e um monte de mensagens sobre crise. E Deus me trouxe aqui para te dizer: agora é a hora de colocar em prática tudo aquilo que você tem ouvido. Você não ouve a mensagem apenas para se alegrar na igreja, você ouve a mensagem para se alegrar aqui dentro e praticar lá fora. Eu vou repetir: é se alegrar aqui dentro e praticar lá fora, é glorificar aqui dentro e praticar lá fora, se alegrar aqui dentro e praticar lá fora. Tenha fé e ponha em prática o que Deus já te mostrou, já te falou. O segundo motivo que eles tinham para ter fé em meio à tempestade é que, além de palavra, quem disse para eles: passemos para o outro lado, não foi Judas. Aliás, se fosse Judas, eles estavam perdidos. Quem disse passemos para o outro lado não foi Tomé, não foi Pedro, não foi João. Quem disse passemos para o outro lado foi? Isso é maravilhoso. Quem disse passemos para o outro lado foi? Então, além de palavra, eles tinham uma promessa: nós vamos chegar do outro lado. Ah, irmãos, eu preciso te dizer uma coisa: quando Deus te fez promessa, Ele já sabia tudo o que ia acontecer, e o céu não está fechado, e nenhuma promessa ao teu respeito foi invalidada por causa de crise nenhuma. Eu tenho uma palavra para você: o Deus dessa igreja não é político que em época de campanha aparece prometendo mundos e fundos e depois some. O Deus dessa igreja, quando faz uma promessa, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Você tem promessa. Tenha fé, as promessas não caíram por terra. Mais um motivo que os discípulos tinham para ter fé em meio à tempestade é que Jesus estava com eles na tempestade. Um aleluia ali no meio, eu vou repetir. Jesus estava com eles na tempestade. Olha que coisa maravilhosa que eles tinham e você tem. Eles tinham palavra, eles tinham promessa e eles tinham a presença de Jesus no barco. Ah, irmão, você tem a presença de Jesus na tua vida. Tem um hino antigo que diz assim: pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. O que é que paga isso que você recebeu enquanto a gente louvava aqui? Quem sentiu já a presença de Jesus na sua vida, nessa noite pode adorar a Ele. Você tem a presença de Jesus. Eles tinham palavra, promessa, presença. E o último elemento que eles tinham, que era um motivo para ter fé, é que você precisa entender que Jesus não ensina apenas falando. Jesus não tinha apenas uma mensagem. Diferentemente de todos os outros fundadores de religião que tinham uma mensagem, o Allan Kardec tinha uma mensagem, está lá no Evangelho segundo Allan Kardec. Maomé tinha uma mensagem, por isso ele escreveu o Alcorão. A Ellen G. White tinha uma mensagem, ela escreveu um livro. Jesus não tinha uma mensagem apenas, Ele era a mensagem.
Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não tinha uma mensagem, ele era a mensagem de Deus andando na terra. Aleluia. Ele era a mensagem. E o que é que ele estava fazendo no meio da tempestade? Está no texto. Ele estava dormindo no meio da tempestade. Só consegue dormir no meio da tempestade quem tem um elemento na vida. Que elemento é esse? Paz. Você tem motivos para ter fé, você tem palavra, tem promessa, tem presença e tem a paz de Jesus na tua vida. Eu vim te dizer que esse boleto atrasado não vai roubar a tua paz. Essa situação não resolvida não vai roubar a tua paz. Aquilo que não dependeu de você e aconteceu não vai roubar a sua paz. Você vai sair daqui para não depender mais de remédio para dormir. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Receba isto esta noite. Em Jesus você tem paz. Paz. Jesus acalma a tempestade. Diz a eles: porque vocês não têm fé. E encerra com os discípulos olhando para Jesus embasbacados e dizendo: Senhor, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a tempestade de Marcos, que é uma tempestade conhecida, que é muito pregada. Talvez alguma vez você já ouviu alguém pregar uma mensagem sobre Marcos 4:35, e eu também nem tinha pretensão de falar o que você nunca ouviu, porque na verdade essa é uma pretensão muito infantil, porque o que edifica a igreja não é ela ouvir o que nunca ouviu, o que edifica a igreja é ela ouvir aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez. Então essa é a tempestade de Marcos 4:35. Agora a segunda tempestade, e eu obviamente não vou tomar tanto tempo nessa segunda, mas que também merece a nossa atenção, e foi uma palavra que Deus me deu nesse momento todo, é a tempestade de Naum, capítulo 1, versículo 3, e ali eu aprendi uma lição que eu quero dividir com você, e eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. O profeta Naum é tomado por Deus, e diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E o que eu aprendi com isso? E o que você aprende com isso? É que tem tempestades que Deus tem poder, mas Ele não quer e não vai acalmar. Tem tempestades que Ele pode fazer desaparecer, mas Ele não quer e não vai fazer. Há uma tempestade global, e dentro dessa tempestade algumas pessoas estão em uma bonança, porque isso é fé, e outras pessoas estão dentro de uma tempestade individual. E eu vim aqui em São Paulo essa noite, não foi para fazer turismo, foi para te entregar uma palavra de Deus, e te dizer que Deus não vai acalmar essa tempestade. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, o texto diz que Ele tem um caminho no meio da tempestade. Oh glória, eu não sei se isso mexe contigo, mas quando Deus falou comigo nesse texto, eu falei línguas e falou profundamente ao meu coração, porque eu entendi que a tempestade que Deus não acalmar, Ele vai abrir um caminho no meio dela para a gente passar. Merecia um glória a Deus mais empolgado da tua parte essa noite. Merecia você levantar as duas mãos e misturar esse aplauso com glória, porque eu vim dizer hoje na Devec São Paulo,
que Deus não vai acalmar a tempestade, a crise não vai desaparecer repentinamente, certas coisas que estão acontecendo na tua vida não vão parar, mas eu venho te dizer, Deus tem um caminho no meio dessa tormenta e dessa tempestade para você passar. Oh, remarachúria, eu estou sentindo Deus aqui. Você pode pegar na mão de quem está ao seu lado, falar para quem está ao seu lado, em nome de Jesus, diga para essa pessoa: Deus vai abrir um caminho para você no meio da tempestade. Deus vai abrir um caminho para você passar no meio da tempestade. O vento não vai parar, mas Deus está dizendo: tem um caminho. As ondas não vão parar, mas Deus está dizendo: eu tenho um caminho. Quem recebe essa palavra, Deus tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. Agora tem uma coisa: caminho pressupõe três coisas. A primeira coisa que caminho pressupõe é que caminho pressupõe uma região marcada, que leva de um lugar a outro lugar. Você está ouvindo isso? Diga aleluia. Então o caminho que Deus tem é uma marcação. Preste atenção nisso. De acordo com Aurélio, o caminho é uma marcação em um território que leva a algum lugar. O caminho que Deus tem para você no meio da tempestade tem uma marcação, e a marcação dos princípios estabelecidos na palavra dele. E acerca do caminho ele disse: é estreito, mas dá para entrar e dá para passar. Eu vou repetir isso aqui: o caminho é estreito, você tem que negar a si mesmo, mas dá para entrar no caminho e chegar do outro lado atravessando a tempestade. A segunda coisa que caminho pressupõe é que todo caminho pressupõe movimento. Eu venho te dizer que a tempestade não vai parar, mas você também não vai parar. 3 pessoas receberam, eu vou repetir: a tempestade não vai parar, mas você também não vai parar. Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite: você não pode, não vai parar. A tempestade vai continuar, mas você vai rasgar no meio dela pelo caminho que Deus abriu. Você não pode parar, não pode parar de sonhar, não pode parar de lutar, não pode parar de tentar, não pode parar de projetar, não pode parar de comprar, de vender, de se inscrever, de lutar, de fazer. Deus me trouxe aqui para dizer para quem tem boca para dar glória: no meio da tempestade não pare. Eu abri o caminho, movimenta no meio da tempestade. Glória, movimenta. No meio desse momento, eu resolvi ensinar minha filha mais velha, Giovana, a andar de bicicleta, pastor Christian, pastor Odilon. E eu falei para Gigi, vamos embora andar de bicicleta. Fui num lugar que tem uma ciclovia grande, que dá para andar bem, e falei com ela: Gigi, eu estou botando as rodinhas, mas eu vou abrir bem as rodinhas, para te ensinar a andar de bicicleta. E aí eu falei para ela: Gigi, não tenha medo. E ela falou: mas papai, eu nunca subi numa bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Aí eu falei para ela: não tenha medo de andar e de pedalar, porque a minha mão está aqui te segurando. Eu falei para ela: fica tranquila, porque a minha mão está aqui te segurando, só pedala. Eu vim como boca de Deus dizer para alguém: a mão de Deus está te segurando, pedala. Glória, a mão de Deus está te segurando, dizendo: continua, que essa empresa não vai cair, esse negócio não vai quebrar. A mão de Deus está te segurando, e essa noite Deus está dizendo para alguém aqui: a minha mão te ampara, a tua parte é movimentar, eu te seguro, diz o Senhor. Eu fui segurando ela, e ela começou a pedalar. No começo ela estava apoiando nas rodinhas que eu tinha aberto. Daqui a pouco ela começou a pedalar numa velocidade maior. E conforme ela ia pedalando, eu percebi que era uma consequência da aceleração do movimento. O equilíbrio em cima da bicicleta. E ela foi pedalando e equilibrando. E eu falei: Gigi, você está conseguindo.
Gigi, continua pedalando, você está conseguindo, você não está precisando da rodinha. E ela começou a pedalar, e começou a rir, e começou a gargalhar. Eu não estou precisando da rodinha, papai. E continua, Gigi. E ela foi pedalando, e daqui a pouco, de tanto pedalar, ela começou a dizer assim: papai, minha perna está doendo. Papai, eu vou parar de pedalar. Papai, eu não estou aguentando mais, está pesado, está doendo a minha perna. E ela foi parando de pedalar, e conforme ela ia parando de pedalar, ela perdia de novo o equilíbrio, porque parava de movimentar. Eu segurei ela para não cair, mas ela foi perdendo o equilíbrio e dependendo da rodinha. E essa lição é para você que está aqui. Você não pode parar, porque o teu equilíbrio depende do teu movimento. Oh glória! Oh glória! Se você parar, as coisas vão piorar. Se você parar, você pode surtar. Deus me trouxe aqui para te dizer: continua movimentando, continua movimentando. O teu equilíbrio depende do teu movimento. O teu equilíbrio depende do movimento. Se você chutar tudo para o alto, vai ser muito pior. Deus te colocou aí para te dizer: movimenta, que você vai se manter em equilíbrio movimentando. É uma consequência do estar em movimento, é se manter em equilíbrio. Não sei se você já viu gente, que você já viu ele passando pelos piores processos na vida, e você pensa assim: como é que fulano não surta? Aí você olha para o fulano, ele está no processo, na luta, mas ele não para. É isso que Deus está dizendo para você: não para. E a última coisa que caminho pressupõe é que todo caminho pressupõe, obviamente, uma chegada. Se eu pegar a Dutra lá no Rio de Janeiro e eu vir para São Paulo de carro, assim que eu entrar na Dutra, eu vou ver as placas direcionando e dizendo São Paulo a tantos quilômetros. E o que são as placas no caminho? As placas são uma sinalização de esperança para quem está movimentando. As placas são uma sinalização de esperança para quem está movimentando. Ou seja, conforme você vai movimentando no caminho, andando no caminho, você vê a placa e você pensa: estou chegando. Você já teve a sensação de fazer uma longa viagem de carro, e aí quando você vê a placa, você pensa: estou chegando, graças a Deus. Cidade tal a 5 quilômetros, estou chegando. Eu vim aqui essa noite para estender a placa para você e te dizer: não para, que você vai chegar. Não para, que você vai chegar. Não para, que você vai chegar. A placa está estendida para você e Deus está dizendo: continua. Eu estou cansado, pregador, mas continua. Eu estou meio abatido, mas continua. Eu estou passando um momento difícil, mas continua. A placa de Deus está dizendo para você: não para, você vai chegar. Não para, você vai romper. Não para, você vai atravessar a tempestade. Não para, o lugar do milagre é logo ali. Não para, olha a placa. Não para. Não para. O Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. A tempestade é terrível, é inevitável, é incontrolável. Tempestade é imprevisível, é instrutiva, mas se Deus não acalmar essa que você entrou aqui nela, hoje Ele abre um caminho para você entrar no meio dela. Fica de pé em nome de Jesus. Ele tem um caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta. E o que eu preciso fazer, pastor Bruno? É só entrar no caminho. É só entrar no caminho. Se você tentar enfrentar essa tempestade sozinho, sozinha, preste atenção em mim, ela vai te engolir. Agora Deus hoje abre o caminho e diz: entra por mim.
entra por mim que você vai atravessar essa tempestade e vai chegar do outro lado. E eu quero fazer uma pergunta essa noite. Entrou alguém aqui que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor, e está diante de uma grande tempestade, e você quer entrar nesse caminho hoje no meio da tempestade? Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Entrou alguém aqui essa noite que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor, e quer entrar hoje nesse caminho, entregar hoje a tua vida para Jesus, entregar a tua vida para Deus. É hoje a tua oportunidade. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. E vem em nome de Jesus. Eu estou te esperando aqui. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja se perto de você tem alguém que precisa de um acompanhante, de uma ajuda para vir. É hoje o dia que Deus falou: eu estou abrindo um caminho. Entra nesse caminho que você vai vencer a tempestade. Entra nesse caminho que você vai atravessar essa tempestade. Por mais terrível, impetuosa e forte que ela seja, Deus vai abrir um caminho no meio dela para você. Sai do seu lugar e entra hoje no caminho. Sai do seu lugar e vem hoje entregar a tua vida para Jesus. João 14,6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. E Ele está te dizendo: entra hoje nesse caminho. Rompe hoje com o que te segura, com o que te amarra, em nome de Jesus. E vem para o caminho. Vem mudar de vida. Vem entregar sua história àquele que é a salvação. Aquele que não apenas tinha uma mensagem, mas que era e é a mensagem. Que mensagem? A mensagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sai do teu lugar agora e vem. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Ele, sai do teu lugar agora e vem, em nome de Jesus. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Rompa hoje as correntes. Quantas oportunidades Deus já te deu, e hoje Ele está te dando a oportunidade que pode mudar a tua vida. Mas cabe a você entrar nesse caminho e agarrar essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa noite queira vir para Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Que Deus te dê graça para você se controlar no meio do incontrolável. Que Deus te dê graça para você estar preparado e pronto a todas as circunstâncias, e que Deus fortaleça os teus pés para você caminhar nesse caminho que Ele está abrindo no meio da tormenta e da tempestade. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus. Amém. Aleluia.